Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, na nossa última aula nós fizemos um experimento. Nós vimos ali o que afundava e o que não afundava. E a ideia de hoje é nós tentarmos entender e desvendar fisicamente o que acontece com aquele experimento. Alguns de vocês levantaram hipóteses, e boas hipóteses inclusive. Bom, vamos ver o que acontece então. Eu tenho aqui o meu recipiente com água e tenho os objetos que eu coloquei. Alguns dos objetos flutuavam, outros ficavam mais embaixo, alguns ficavam no meio. Eu peguei aqui o exemplo de algum objeto que ficava submerso. Bom, para que esse objeto fique submerso, tem que haver nele algumas forças. E eu vou desenhar essas forças para vocês. Vamos ver? Bom, uma força que esse objeto aqui vai ter, é claro, é a força devido à sua massa, que nós chamamos de força peso. Então, aqui eu tenho a força que eu vou chamar de P, que é o peso. Em contrapartida, para que ele fique equilibrado, eu preciso que tenha uma outra força que equilibre. Se uma força está apontando para baixo, para que ele fique estático, parado aqui no meio, eu preciso de uma força voltada para cima. E essa força nós damos o nome de força de empuxo, que eu vou representar pela letra E. A força de empuxo é uma força que o líquido aplica no corpo, de maneira que esse corpo pode ficar mais leve, entre aspas, e ele pode também flutuar. Por isso que nós conseguimos que alguns objetos flutuem na água. Quando você está, por exemplo, numa piscina, ou quando alguém está fazendo hidroginástica, por que é recomendado? Porque na água existe uma força que a água aplica no corpo, que é a força de empuxo. Olha só que legal. Por isso que quando você vai sair de uma piscina e dar um impulso para sair dela, é muito mais fácil você sair do que com ela vazia. Por quê? Você tem uma força que está te empurrando, que está te ajudando. E essa força nada mais é do que o empuxo. Para calcular o empuxo é muito simples. O empuxo ele é dado pela seguinte expressão: E igual Rho V G. O que significa cada uma dessas letras? E, como nós já falamos, já definimos, é o empuxo. O Rho é a densidade do fluido que nós vamos estar. No nosso caso, o nosso experimento era a água. V é o volume deslocado. E G, como vocês já sabem, é a aceleração gravitacional, que no caso da Terra vale, nós arredondamos, né, para 10, vale 10. Muito bem. Muito bem. Vamos tentar ver quais são as unidades? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para você. O E de empuxo não é uma força? Sim, o empuxo é uma força. Então, se o empuxo é uma força, qual é a unidade de força no sistema internacional? Isso mesmo, Newton. Então, olha lá, o empuxo, Newton. A densidade, nós já estudamos. Qual é a unidade do sistema internacional? Muito bem, quilograma por metro cúbico. E o volume de alguma coisa? Muito bem, metros cúbicos. E a aceleração gravitacional nós medimos sempre em? Muito bem, metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Essa é a força de empuxo, a força que os fluidos aplicam nos corpos. Por isso que algumas coisas flutuam. Na próxima aula,
nós vamos conversar um pouquinho mais ainda sobre hidroestática. Até mais. Tchau, tchau.